Seja bem-vindo ao Salmo e Refúgio. Hoje, vamos refletir sobre o Salmo 2, um poderoso salmo que nos lembra do reinado soberano de Deus e da importância de confiar nele. Neste vídeo, vamos repetir o Salmo 2 7 vezes, permitindo que sua mensagem se aprofunde no nosso coração e nos traga a paz e entendimento. Então, respire fundo. Abra sua mente e seu coração. E deixe a palavra de Deus tocar sua alma. Por que se amotinam as nações? E os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam. E os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Aquele que se assenta nos céus ri. O Senhor zomba deles. Em sua ira os repreende. E em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: e tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Porque se amotinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Aquele que se assenta nos céus ri. O Senhor zomba deles. Em sua ira os repreende. E em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: e tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Porque se amotinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Aquele que se assenta nos céus ri. O Senhor zomba deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: e tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor.
Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, porque se amotinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes conspiram juntos, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes, e lancemos de nós as suas algemas. Aquele que se assenta nos céus ri, o Senhor zomba deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, porque se amotinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes conspiram juntos, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes, e lancemos de nós as suas algemas. Aquele que se assenta nos céus ri, o Senhor zomba deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, porque se amotinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes conspiram juntos, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes, e lancemos de nós as suas algemas. Aquele que se assenta nos céus ri, o Senhor zomba deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, porque se amotinam as nações,
e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes, e lancemos de nós as suas algemas. Aquele que se assenta nos céus ri. O Senhor zomba deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: e tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Obrigado por acompanhar esta reflexão sobre o Salmo 2. Que possamos sempre confiar na soberania de Deus e buscar refúgio nele em todas as circunstâncias. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra, e inscreva-se no canal para continuar explorando os ensinamentos dos Salmos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com você, e até o próximo vídeo.